porque eu avalio que a gente tem uma extrema-direita cínica, uma extrema-direita hipócrita, que trava os debates importantes para o Brasil, falando que faz que eles detêm a defesa da família. E esses caras não defendem a família. Pô, a discussão que a galera levou para a tribuna do Congresso Nacional de defesa contra o banheiro unissex. Bicho, você tem 20 milhões de crianças sem banheiro em casa. Banheiro unissex não é um problema. Eles defendem o problema é não ter banheiro em casa. Defende a família Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, exatamente. Então, quando eu falo, e talvez tenha sido por isso que a galera falou, a verdadeira defesa da família, que essa é uma coisa que me perguntam muito. Você é evangélica? Sou evangélica, nascida e criada na Assembleia de Deus, do Reteté, Canelinha de Fogo, mesmo, Escola Bíblica Dominical. Como é que você pode ter apoiado o Lula? Eu apoiei o Lula nos 2 turnos. Eu apoiei o Lula nos 2 turnos porque o que eu achei, o que o bolsonarismo fez, e eu nunca tinha apoiado, eu sou do PSDB, né? Sempre fui do PSDB, votei no Serra, votei no Alckmin, votei no Aécio. Votei no Alckmin 2 vezes, né? Primeiro lá atrás e agora como vice do Lula. Mas assim, eu acredito muito que o que o bolsonarismo fez com a fé evangélica foi muito mais destrutivo do que qualquer ideologia de esquerda, do que qualquer partido de esquerda. Né? Levar pro púlpito. Eu lancei, exatamente, eu lancei um movimento que era Bolsolatria é pecado. Porque a gente cresceu, principalmente a gente que é crente pentecostal, falando de idolatria, a gente quer falar de idolatria da igreja dos outros, sabe? Porque você adora imagem, porque adora Virgem Maria, porque adora santo, porque adora demônio, porque adora orixá. Tudo isso é um problema. Agora, os caras trazerem o Bolsonaro pra dentro dos púlpitos e dizerem que você não é crente se você não votar no Bolsonaro, isso é muito pior do que qualquer crença, até porque as outras crenças não me dizem respeito, não são nem boas nem ruins, não são minhas. Agora, o Bolsonaro dentro das nossas igrejas foi um problemão. E esse bolsonarismo religioso, que pra mim é uma outra fé, é o bolsonarismo evangélico, não é a fé evangélica pra mim. Ele começou a dizer que a defesa da família é defender o Bolsonaro. E não é. E não é. Então, quando a gente vem falando de verdadeira defesa da família, é para escancarar que boa parte, inclusive nessa discussão, para quem está nos assistindo flagrado o que eu tô dizendo, essa discussão que teve da urgência na PL do estupro. Bicho, se você der 32 segundos, aliás, 23 segundos, né, que foi o regime de urgência em que aquela PL foi aprovada, que era para prender adolescentes grávidas que quisessem estuprar. Abortar. Perdão, gente, que quisessem... Tô falando, Vem Vans já foi, tá? 9 horas da noite. Semanas, né? Exatamente. O que isso impacta diretamente na vida das mulheres evangélicas? Eu falei isso pro presidente Lula. Tem essa coisa, alguém comentou, ela é conselheira do Lula. O Lula gente, eu sou uma vereadora de Goiânia, o Lula me descobriu lá em Goiânia, eu nunca fui filiada ao PT. Me chamou porque ele viu a minha produção de conteúdo sobre isso, para entender. Eu falei, presidente, sinceramente, se o senhor der 23 segundos para uma mulher evangélica falar o que é prioridade para você, ela não vai falar prender adolescente grávida e estuprada. Se o senhor der 46 segundos, ela não vai falar isso. Se o senhor der 10 minutos, ela não vai falar isso. Porque ela vai dizer que a prioridade dela é ser MEI, ela vai dizer que a prioridade dela é saneamento básico. Então a gente pode discutir segurança e assim por diante. A gente pode discutir pela perspectiva de direita, de esquerda, e aí direita e esquerda também são várias coisas, né? Ele tem liberalismo econômico, tem conservadorismo moral, etc. Vocês sabem disso, beabá da política. A gente pode discutir tudo isso. Agora, a gente não pode permitir que o terrorismo moral se torne a consolidação daquilo que dizem que é a defesa da família, porque as famílias brasileiras querem outras coisas. É isso, né, que eu tinha pra dizer sobre esse assunto. E você, Arthur? Não, porque, assim, nesse papo, eu acho que esse papo é até meio chato, porque a gente vai ficar concordando. Você concorda em tudo? Eu acho que assim, Mas por que a direita vira essas pautas de aborto, aí fica legal. kit gay, essa parte? Você pode falar mais à direita, né? Existe um negócio que é o seguinte, eu não quero ficar vindo aqui apontar dedo pra um ou pra outro, porque eu acho que os dois, eu não vou nem chamar extremos do debate, mas os dois espectros políticos que tentam deixar o debate raso, isso é como se fosse um corta-caminho pra você falar pra pessoa, você gosta de mim e não dele, tá? Então, por exemplo, se eu sou de direita e ela é de esquerda, um corta-caminho pra eu não ter que ficar trazendo dado, debatendo, me colocando em risco pra falar de vida partidária, é muito simples. Eu pego e falo assim, essa aqui é uma abortista, viu? Ela é uma eu nem sei se é a favor do aborto, eu só tô dizendo o seguinte, essa aqui é uma abortista, viu? Essa aqui quer kit gay nas escolas. Isso é um discurso que pega a vida humana, né? Exatamente. E do outro lado também. Você
é fascista. Do outro lado também. Do outro lado tem tudo isso, né? Você é nazista, você é um fascista, você é isso, você é pobre. Então, eu acho que o porquê que isso acontece está muito simples. Eu acho que hoje o debate político no Brasil ele é absolutamente empobrecido. Mas porque o nível na eleição aqui para a Prefeitura de São Paulo, a gente foi para esse lado também. Sobre droga, sobre violência doméstica. E aí eu vou te dizer uma outra coisa também. Eu não acho isso tão discrepante, sinceramente, porque assim, quando você vai escolher uma liderança para gerir o maior orçamento da cidade, né, do Brasil, né, o maior orçamento, é o terceiro maior do Brasil, né, da maior capital do Brasil, importa você saber o que essa pessoa pensa sobre outras coisas que podem te representar. Às vezes por exemplo, é muito importante para mim a pauta do aborto. Eu não quero que um cara tenha um orçamento de mais de 100 bilhões de reais por ano, se ele vai ser um cara que vai apoiar o aborto, por exemplo. Eu tô dando esse exemplo. Então, eu acho que isso cabe na discussão. O que não cabe é deixar a discussão só sobre isso. Então, a discussão... Mas acaba ficando. Acaba ficando. E assim, a discussão da prefeitura, aí a gente pode trazer um monte de absurdos. A eleição do Bolsonaro e o Lula tava um chamando o outro de satanista, de maçom, de não sei o que, tava nesse nível. A gente pensou que isso ia acabar, mas não acabou. Essa eleição agora de prefeitura, algumas cidades, como por exemplo Cuiabá, que foi pro segundo turno o Lúdio e o Abílio, o grande debate, o Lúdio do PT e o Abílio do PL, o grande debate do Abílio era se dizer que o Lúdio não era cristão. Então... E o Lúdio caiu na pilha. É um trem que eu falo, a gente não tem que cair nessa pilha. Porque partido político não tem cristômetro pra trazer isso pro debate público. E o Vilela que pautou o debate de São Paulo, que era sobre um laudo do Boulos. Do Boulos. A culpa dele aqui, viu? Ó, o que você fez, ó. Não, eu não deixei ele mostrar aqui. Ele não mostrou aqui. Verdade, ele não mostrou aqui. Mas a eleição inteira ele ficou falando que ia mostrar um laudo pra provar que o Boulos tinha usado cocaína. Entendeu? E ele e mais 2 candidatos, né? Que bom que ele não ia pedir o laudo dele, né? Porque jeitinho ele tem. Quem sou eu pra dizer? Mas aí ele não mostrou aqui, mostrou nas redes sociais dele, né? E era falso. E aí, gente, igual lá em Goiânia, o vereador uma vez propôs, né? Toxicológico, teve deputado que já propôs isso também, toxicológico pra todo mundo que ganha a eleição. Amigo, a gente não tá dando conta de... a minha equipe aqui. A gente tá dando conta de controlar rebite em caminhoneiro. Realiza. Eu fico braba com esse trem, porque meu pai morreu no acidente de carro na BR-153, bateu de frente com um caminhoneiro. Meu pai dirigindo o carro da nossa família, bateu de frente com um caminhoneiro. Cara, e foi uma tragédia muito grande, porque meu pai morreu na hora, o caminhoneiro, com menos de 30 anos, meu pai tinha 42 também, pô, minha mãe ficou viúva muito jovem. Mas o ponto é, o caminhoneiro também, o caminhoneiro deixou um filho órfão, meu pai deixou 2, o cara virado no giraia de rebite, não sei das quantas e tal, porque tinha que cumprir, a gente até volta na discussão dos trabalhos do caminhoneiro, tinha que cumprir aquela jornada porque a esposa tava grávida, porque não sei das quantas. Pô, a gente não dá conta. E isso é, infelizmente, uma das principais causas de morte nas BRs brasileiras. A gente não dá conta de conter isso. Aí quer meter toxicológico em vereador, irmão. Vem pra realidade. É verdade. Não, você tem toda razão. E assim, eu vou te dizer, Ava, por exemplo, nos Estados Unidos, porque esse assunto eu gosto, nos Estados Unidos você tem um GPS que ele é controlado, né, do teu caminhão, então você simplesmente não pode deixar o caminhão em movimento por determinado horário. Então, às vezes, os caras, quando eles vão carregar, eles chegam no pátio pra carregar, eles andam a 3 km por hora, que é pro GPS não pegar esse deslocamento, porque ele falou, eu não tô me deslocando, só tô indo carregar um negócio ali, entendeu? Então, eu acho fundamental. Mas, uma coisa que pode acontecer bastante, você vê, Ava, pelo amor de Deus, eu não estou querendo te provocar aqui, tô falando uma boa. Uma das entrevistas que eu vi você foi no Meteoro, né? Certo. Se eu perguntasse pra você antes desse debate, antes de você me conhecer, né? Ava, quem que você acha que é extremista ou quem que você acha que invalida o debate mais? O Meteoro ou o MBL? Provavelmente você responderia o MBL, imagino eu. Aí eu te digo, e eu não tô querendo dizer, você corrobora com ele, não é isso não. Mas assim, alguns agentes autorizados pela comunicação dessa galera da esquerda fazem justamente aquilo que eles acusam a gente de fazer. Então, por exemplo, o Meteoro está neste momento, literalmente, tá? Não é modo de falar, nos acusando de ter membros neonazistas no nosso grupo político. Tipo, isso é a maior invalidação do debate. Assim, não importa o que você está trazendo, sua experiência, da sua família, os dados, não importa, você é uma nazista. Tipo assim, é a coisa mais...
é a coisa mais rasa que tem pra ser feita. E quando a gente traz um debate, às vezes, um pouco mais aprofundado, eu não tô só falando desse tema específico e tal, mas quando eu trago aqui conjunturas políticas que a gente vai ter que ter uma calibragem entre o pragmatismo e a ideologia e o purismo, não sei o que lá. Às vezes as pessoas se surpreendem falando, pô, cara, o pessoal do MBL é um animal diferente. Eles são um animal diferente do que eu imaginei. Você não tá debatendo aqui com o Nicolas e nem com Erika Hilton. Então, eu acho legal isso, porque permite que pessoas que você está trazendo para essa live, né, um público, né, que veio mais por sua causa, por acreditar nas coisas que você acredita, também tem uma visão do MBL assim, pode até discordar, mas eles não são aqueles animais que a gente achava que eles eram. Eu acho que também o respeito que a gente conseguiu consolidar previamente garantiu que o debate seguisse nesse tom. Eu não opto em primeira mão ou primeira opção pela selvageria, mas se for preciso também eu vou pra selvageria. Afinal de contas, 14 horas de trabalho de parto. Tem uma fera em mim disposta a entrar em campo. Você tem uma voz forte, meu. Se você começar a falar alto aqui... Exatamente. Você parece a Mara Maravilha também. Já falaram isso? Nunca tinha me falado isso, mas essa é uma boa. No assim, chat? Em qual... Ela me lembra uma ex-membro do MBL que virou bolsonarista. Cara, juro. Olha isso. Ela me lembra a Paula Cassol. E pior que eu gostava dela pra caramba, ela era muito gente fina, cara. Virou ultra bolsonarista. Uma pergunta, isso me fez fazer uma reflexão. Muitos membros, em proporção, teve mais membro do MBL que virou bolsonarista ou mais membro do MBL que virou progressista? Boa pergunta, viu? Eu vou dizer pra você o seguinte, cara. Quando teve o impeachment, já houve uma separação natural do que eram essas pessoas mais pró-golpe, não sei o que lá, porque o Olavo já deu a letra. Não tem que ter acampamento, tem que ter marcha, não tem que ter nada, impeachment não serve pra nada, os militares estão acovardados. Então aquela galera da camiseta, o Olavo tem razão, até ficava nos nossos protestos, mas esse MBL aí não confio muito. Acho que tinha que ouvir o Olavo e meter uma intervenção mesmo. Então essa galera já ficava pro outro lado. O problema foi no Derrete MBL, quando a gente começou a bater no governo Bolsonaro, por coisas democráticas mesmo. Assim, o cara colocou um PGR petista, a gente é contra. O cara colocou o Cássio Nunes no STF que devolveu os direitos políticos do Lula, a gente é contra. Essa galera não quis, tá? E essa é a minha visão, não quis bater de frente com uma onda gigantesca, porque o Bolsonaro em 2019, ele era indestrutível. Ele era assim, tenta você, em 2019, falar um A do Bolsonaro na rede. Não tem como, ainda mais você sendo de direita. Não tinha como. E o incentivo... Mas vocês tentavam ou não? Não, a gente não tentava. Acreditavam naquela onda também, né? A gente acreditava, não no Bolsonaro em si, a gente sempre soube que ele era um jumento, mas pelo pragmatismo, assim, porra, o cara tá com o Paulo Guedes, o cara tá com o Moro, o cara tá com o Mourão, isso tem como andar. E foi um total desastre, todos eles, né? Só que o lance foi o seguinte, quando a gente começou a bater, o sistema de incentivos era, não bata, porque esses caras destruíram reputações e quando você tava do lado dos caras, você inclusive ganhava dinheiro. Por exemplo, você pega o Brasil Paralelo, o que é o Brasil Paralelo? O Brasil Paralelo é uma empresa que vende produtos caros para pessoas hiper engajadas que acreditam, por exemplo, que o Weintraub é um exemplo de ministro da educação, que acredita em estratégia de tesoura de Olavo de Carvalho. Então, vocês citam muito o Olavo, vocês tinham uma relação próxima? Não, cara, eu nunca fui próximo do Olavo. Mas o MBL já teve? Nunca.